Olá! Vamos iniciar agora a aula 7, referente ao capítulo 4, Transição de Serviço, onde estudaremos mais um processo-chave para o estágio do ciclo de vida de serviço, transição de serviço. Vamos lá! Então vamos estudar o processo planejamento e suporte à transição. Você configurar, entre aspas, essa transição, verificar como que ela será gerenciada, é um processo crucial para que a liberação de um serviço no ambiente de produção seja realizado com sucesso, no ambiente operacional. Então é nesse processo, planejamento e suporte à transição, que vai buscar observar, verificar os recursos, as capacidades que são necessárias para entregar o desenho de um serviço no ambiente de produção, que será lá no estágio do ciclo de vida, operação de serviço. Nesse estágio vai buscar esses recursos, as capacidades que são necessárias para que o desenho seja entregue lá na frente. Então, para o exame IT Foundation, a gente vai estudar, mais uma vez, o propósito, o escopo e os objetivos do processo. Beleza? Vamos comentar brevemente sobre o propósito do processo planejamento e suporte à transição. Bom, o processo ele possui como propósito planejar as atividades de transição. O propósito-chave do processo é coordenar todos os recursos que são necessários, que serão empregados durante a transição. Ele vai pegar todos os recursos que são necessários e vai coordenar todos eles, para que eles sejam devidamente empregados durante a transição. E isso vai envolver as chamadas funções da ITIL, que a gente vai estudar no próximo estágio do ciclo de vida. Mas a gente já pode ter uma ideia. Quando esse processo for executando, à medida que o processo vai se desenrolando, pode ser necessário que as funções de gerenciamento técnico e gerenciamento da aplicação sejam incluídos para obter recursos necessários, para o gerenciamento das atividades, garantir que todos os aspectos da transição sejam executados, sejam cuidadosamente vistos pela equipe com as capacidades relevantes. Só abrindo um parêntese, o gerenciamento técnico e o gerenciamento de aplicação nós iremos estudar lá na frente, mas a gente já pode adiantar que o gerenciamento técnico oferece recursos para a gestão da infraestrutura na operação de serviço, lá no próximo estágio, e o gerenciamento de aplicação oferece também recursos para gerenciar aplicações. Por enquanto é isso que a gente vai entender. Então é importante também, que faz parte do escopo, que durante a transição de serviço não é somente a equipe de TI que está envolvida, os membros da equipe de TI que estão envolvidos nas atividades, a comunidade de usuários como um todo, tem que haver esse suporte de demais usuários do negócio, da comunidade geral dos usuários, isso inclui realizar testes de transição para garantir que os requisitos especificados na estratégia e as soluções desenvolvidas lá no desenho estejam atendendo aos requisitos do negócio. Então, o propósito do processo é esse: é oferecer o planejamento geral para as transições de serviço e coordenar esses recursos, buscar melhorar significantemente a habilidade do provedor de serviço em manipular grandes volumes de mudanças, grandes volumes de liberações. Então é basicamente isso que nós temos que entender sobre o propósito do processo. Bom, vamos entender o que faz parte do processo planejamento e suporte à transição. Primeiro que a gente vai pensar em quê? Nas atividades, em políticas, padrões e modelos. Porque se a gente pensar em políticas, padrões e modelos, a gente vai lembrar que o estágio ele vai possuir como escopo manter essas políticas, padrões e modelos para as atividades e processos do estágio. Segundo passo que a gente vai lembrar, mudança maior. Por quê? Porque o processo ele vai possuir como escopo guiar cada uma delas, ou novos serviços, por todos os processos do estágio. A gente vai lembrar também de múltiplas transições, já que é necessário que esforços sejam coordenados
para habilitar que múltiplas transições sejam gerenciadas simultaneamente. A gente vai lembrar dos conflitos. Por quê? Porque faz parte também do escopo do processo priorizar exigências conflitantes para os recursos. A gente vai lembrar também dos requisitos futuros, porque é preciso planejar o orçamento e os recursos necessários para preenchê-los, para preencher esses requisitos futuros, né, com relação à transição de serviço. Então, tudo isso faz parte do escopo do processo. Todos esses itens estão elencados na sua apostila. Por favor, leia-os, não precisa decorar, faça só essa associação que eu falei. Você lembra disso, preciso de políticas, padrões e modelos. Por quê? Porque é preciso mantê-los para as atividades. Vai fazendo essa linha lógica e faça um resumo, que você não vai ter dificuldade alguma de pegar esses itens que faz parte do escopo. Beleza? Chegamos aos objetivos do processo planejamento e suporte à transição. Todos os objetivos do processo encontram-se elencados na sua apostila, mas vamos aqui brevemente explaná-los. Né? O primeiro grande objetivo do processo, né? Esse aqui tem que estar na ponta da língua no dia do seu exame. O processo vai buscar coordenar todos os recursos, para primeiro planejar, para depois coordenar todos os recursos para garantir que os requisitos que foram estabelecidos na estratégia, que foram depois codificados no desenho, sejam, por fim, efetivamente realizados lá no estágio seguinte, na operação de serviço. Ele vai atuar como um middleware, né? Nessa história aí. Ele vai buscar fazer com que tudo que foi feito até então seja tornado realidade no próximo estágio, na operação de serviço. Esse é o primeiro grande objetivo do processo. Vai buscar coordenar todas as atividades, né? Vai buscar todas as atividades com relação à transição como um todo, né? Vai estabelecer serviços, novos serviços, alterados serviços nos ambientes que são suportados, preocupando-se com o custo. Vai garantir que todas as partes interessadas adotem um framework comum de processos reutilizáveis e que seja padronizado para que todo mundo consiga falar a mesma coisa, né? Falar a mesma língua. Vai buscar ajudar a identificar, gerenciar, controlar riscos para minimizar a chance de falhas e de interrupções nas atividades de transição, né? Vai buscar garantir que as questões relacionadas à transição, risco, desvios sejam reportadas a quem de direito, aqueles tomadores de decisão. Então esses são os objetivos básicos do processo planejamento e suporte à transição. Tanto o propósito, quanto os objetivos, quanto o escopo estão elencados na sua apostila. Caso pinte alguma dúvida, por favor, poste lá no fórum, porque você não pode ter dúvidas com relação a esse processo. Embora não seja um processo tão complicado, faça aquilo. Pegue, faça um resumo de tudo isso. Processo, objetivos, escopo e propósito. Se você fizer um resumo com as suas próprias palavras e fizer aquele mapa mental daquilo, né, para se tornar mais claro para você, cada um tem sua forma mais fácil de conseguir aprender. Então, além da explicação, você faça esse resumo. Quando começar a sair com as suas próprias palavras, é por aí mesmo. Não tem muito segredo. O processo vai buscar isso, tá? Então, até a próxima aula.